Ministro, já aproveite só um segundinho, Gilmar, dá licença. Só um segundinho. Ministro, o senhor participou de uma solenidade sobre alfabetização. Afinal de contas, o Brasil avançou ou não nesse aspecto? Então, sim, o Brasil, primeiro, parabenizar os governadores homenageados, parabenizar o Senado Federal por essa premiação, por esse reconhecimento sobre a liderança do senador Cid Gomes, que é autor desse projeto, desse decreto, e dizer que não há nada mais importante para garantir política continuada, garantir permanência de crianças na escola, diminuir a evasão, diminuir a distorção em idade séria, diminuir o abandono escolar, do que garantir que a criança seja alfabetizada na idade certa, que é ao final do segundo ano do ensino fundamental. Quando o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato, logo em 2023 nós lançamos o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Essa premiação é de acordo com os indicadores que foram criados, o indicador de criança alfabetizada. Naquela época, por conta da pandemia que agravou o processo educacional de aprendizagem, nós estávamos com 36% de crianças alfabetizadas na idade certa no Brasil. Construímos uma padronização, avaliação censitária por aluno, por escola, por município. Hoje nós estamos uma rede com 7.300 alfabetizadores pagos pelo Ministério da Educação em todos os municípios brasileiros e nas regionais de educação. Apoio financeiro para a formação de professores, material didático e o trabalho que todos os estados fazem, todos os municípios fazem. Estabelecer metas, porque nenhuma política pública pode deixar de ter metas, né? E a nossa meta é nenhum município, nenhum estado, com menos de 80% das crianças alfabetizadas até 2030. Nós temos realidades diferentes. Nós atingimos 56% em 2023, atingimos 59,2% em 2024, a nossa meta esse ano de 2020 é 64%. Então, cada estado está trabalhando, cada município, para a gente alcançar essas metas de 2025, para que a gente possa ir aqui a um reconhecimento pelo esforço desses governos, desses estados. Ministro, a gente viu que alguns governadores elogiaram muito o seu governo do Ceará. Como é que o senhor se sente hoje, até como ministro, sabendo que o senhor fez um grande trabalho em educação e que os governos hoje se inspiram no seu trabalho? Isso é fruto de um processo. Eu sempre digo que política educacional tem que ser política de Estado, não apenas de governo. Ela precisa continuar independente do governo que venha, independente do prefeito que venha, né? Precisa ter o pertencimento da sociedade, a importância dessas políticas. Então, eu acho que, e agora o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi uma política criada por decreto presidencial em 2023, vai se virar agora lei. O Congresso, o Senado já votou, inclusive o próprio senador Cid foi o relator, vai ser votada essa semana na Câmara, então vai se transformar num projeto de lei para que ela possa dar continuidade, independente dos governos que venham, ela possa dar continuidade. Então, o resultado do Ceará é fruto disso, é fruto do esforço de vários governos, da liderança dos governadores, mas também dos secretários, dos professores, toda a rede educacional dos eixos estratégicos importantes de reconhecimento, de valorização, de material de didático focado, de premiação, e essa é a importância de reconhecer os esforços que as redes estão fazendo para alfabetizar as crianças na idade certa. Ministro, quais os investimentos que o Ministério pensa em fazer para ampliar essa alfabetização na idade certa, principalmente para a primeira infância? A gente já vem fazendo desde 2023. Isso foi criado um Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Nós gastamos quase R$1,5 bilhão de repasse para estados e municípios, na formação de professores, no material didático, em livros do cantinho de leitura para as escolas. Nós temos uma rede hoje de mais de 7.300 alfabetizadores pagos pelo Ministério da Educação para ser os coordenadores das políticas municipais, regionais e estaduais, escolhidos pelos municípios e pelos estados, capacitados, né? Os cantinhos de leitura em cada sala do segundo ano de ensino fundamental da escola, um cantinho com livros para estimular a leitura das crianças, né? Ter o contato com o livro, estimular a leitura. Nós estamos fazendo hoje uma avaliação censitária por aluno, por escola, né? Padronizado isso, né? Criamos o Prêmio MEC da Educação Brasileira, a gente também premia os reconhecimentos dos esforços das redes, tanto das redes municipais, das escolas e dos estados que se esforçaram na alfabetização na idade certa. Portanto, a alfabetização é uma prioridade desse governo, inclusive que o decreto presidencial criando o programa 2023 vai virar agora uma lei, já foi aprovada no Senado, vai ser aprovada essa semana na Câmara, e eu acho que é uma das mais importantes políticas, e nós vamos continuar investindo fortemente, buscando metas, porque nós traçamos metas, todos os governos estaduais pactuaram metas, todos os municípios aderiram à política, todos os municípios brasileiros, e nós temos uma meta a ser buscada até 2030 de, no mínimo, 80% de todos os municípios, de todos os estados brasileiros
a nossa escala. Queremos chegar a 100, mas encontramos realidades muito complexas. Por exemplo, um estado apenas com um pouco mais de 20% de crianças alfabetizadas, estados com 80%. Então, o desafio é que a gente possa garantir que todos os estados e ninguém fique para trás, nenhuma criança, nenhum jovem, e reduzir as desigualdades regionais, desigualdades entre raça, entre gênero, entre condições sociais nesse país, porque sem deixar ninguém para trás. Eu acho que esse é uma das políticas mais importantes que hoje nós trabalhamos no Ministério da Educação, num regime de colaboração com os estados e municípios. Aprovamos agora, o Congresso aprovou o Sistema Nacional de Educação, que vai fortalecer esse regime de colaboração entre os entes federados. Há 16 anos a gente trabalhava para aprovar esse sistema e foi aprovado e agora vai para a sanção do presidente, que vai fortalecer esse regime de colaboração entre Estado, União e os municípios brasileiros. Obrigada. Obrigada.